Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e nesse Natal a Natura me convidou para deixar o coração falar mais alto do que a razão. E eu acho que foi no melhor momento possível porque esse ano foi de muito aprendizado sobre as minhas relações, seja com namoro, família, até comigo mesma. Esse foi o ano que eu lidei com as relações mais fortes e mais intensas que eu já tive e consegui mudar o meu círculo social inteiro de novo. E nisso eu descobri que deixar o coração falar mais alto é uma das coisas mais honestas que a gente pode fazer numa relação, por mais difícil que seja. Conseguir ser honesta e falar como eu tava me sentindo era uma das minhas maiores paranoias nos meus relacionamentos. Eu tinha muita dificuldade de falar, olha, quando você faz isso, eu me sinto dessa forma, ou quando você me chama disso, eu me sinto assim, ou eu não gosto de tocar nesse assunto. Eu tinha dificuldade de me posicionar, porque eu tinha muito receio de gerar uma treta, eu não sabia o que aquela pessoa ia pensar de mim, eu tinha receio dela me achar dramática ou qualquer outra coisa. Então eu só evitava esse diálogo e acabei me afastando de muita gente por conta disso. Mas nesse fim de ano eu entendi tudo isso e tomei coragem pra falar como eu me sentia pra uma pessoa que eu tinha me afastado. Eu reconheço que sim, existem diferenças entre a gente, mas também existem várias formas de falar sobre essas diferenças. A gente não tem que concordar com tudo, mas a gente pode conviver de um jeito que seja saudável pras duas pessoas. E o que eu fiz foi mandar um texto pra essa pessoa, explicando como eu tava me sentindo, como é que foi esse processo pra mim, quais eram as dificuldades que eu também tava trabalhando, só pra gente conseguir ficar de boa outra vez. Porque entre melhores amigos e inimigos, existem várias formas de conviver. A gente pode ter uma relação saudável, ninguém gosta de ficar brigado. E outra coisa que eu percebi muito ao longo desse ano é que eu tinha essa dificuldade de falar como eu me sentia, porque falar como a gente se sente exige muita coragem. E eu achava que era uma coragem que ia me constranger, que ia me deixar exposta, mas não. É uma coragem que me trouxe autonomia, que me trouxe consciência em relação às coisas que eu sinto. E eu acho que é muito normal que a gente tenha que passar por todo esse processo pra conseguir entender essa situação, sabe? Eu realmente acredito que eu tive que explorar essas minhas inseguranças pra conseguir lidar com elas. A gente fala muito pouco sobre como a gente se sente, a gente negligencia muito isso. Às vezes a gente não tem nem vocabulário, a gente não consegue nem dar nome pro que a gente tá sentindo, sabe? E conseguir se expressar, olha, eu tô me sentindo dessa forma, é isso que tá acontecendo. Falta realmente repertório muitas vezes. Sem contar que a gente sempre fala de sentimento como se ele fosse menos importante do que ter razão. A gente sempre prioriza ter razão. A impressão que eu tenho é que a gente se esforça muito mais pra estar certa do que pra ser honesta, do que pra conseguir dialogar, pra aprender a contrapor uma coisa. E eu acho que todos esses ataques de ódio, esses cancelamentos, a quantidade de vezes que a palavra bloqueio foi mencionada esse ano no Twitter são só sintomas disso. A gente tá perdendo a capacidade de dialogar, que é uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer na internet, inclusive. Até poucas semanas atrás eu achava que se essa pessoa soubesse o que eu tava sentindo, que eu ia ficar vulnerável a ela. Primeiro que ficar vulnerável nem é uma coisa ruim, né? É um estado, é uma coisa que a gente passa. E segundo que é natural conseguir dialogar sobre essas coisas, sabe? Não é como se toda vez que eu fosse conversar com ela, a gente fosse acabar em treta. A gente podia só conversar. Isso também é sempre uma possibilidade. Mas eu realmente venho ressignificando isso e me esforçando pra entender que quando eu falo como eu me sinto, quando eu mostro o meu lado, eu tô fazendo a minha parte na relação. E não depende mais de mim a partir daí, sabe? O que a pessoa faz com essa informação já tá na mão dela, saiu do meu controle. Não tem mais nada que eu possa fazer. E é engraçado perceber como a gente se coloca em situações que na realidade são muito piores do que simplesmente chamar a pessoa pra conversar. Por exemplo, eu achava que era mais fácil bloquear essa pessoa e ficar inventando 999 milhões de possibilidades do que ela tá pensando sobre aquilo do que simplesmente chamar ela na DM pra resolver. Outra coisa bizarra é quando a gente inventa que tá rolando um clima estranho, mas na realidade outra pessoa não tá sentindo nada estranho, muito menos vai adivinhar o motivo desse suposto estranhamento que eu que inventei, que não tem nada de estranho. 100% paranoia minha. E aí ficam as duas ali convivendo no mesmo espaço, sem se falar. Eu acho que tá um clima estranho, a pessoa simplesmente tá vivendo a vida dela e 5 minutos de conversa ia resolver toda a situação. Eu acho que deixar o coração falar mais alto também é sobre simplificar nossa própria vida, sabe? Ser honesta pra não ficar criando uma situação ainda maior na nossa cabeça. Sem contar que a gente também não contribui pra essa cultura que tá cada vez mais intolerante, que cancela todo mundo só porque discorda. Cara, entre o passar pano e cancelar existem 1000 possibilidades. Várias outras formas de falar sobre isso que são muito mais construtivas e menos intolerantes. As coisas não precisam ser tão inflamadas, sabe? Todo mundo erra. Reconhecer um erro é lindo, a gente aprende muito com aquilo. Todas as nossas próximas decisões são baseadas naquele aprendizado depois. E tudo isso vai moldando a pessoa que a gente vai se tornando. Isso é ótimo, isso é positivo. Eu acho que no modo geral eu tô aprendendo a pegar um pouco mais leve. Eu já bati muita boca na vida porque eu queria provar que eu tava certa. O tempo que eu perdi tentando provar pra essa pessoa que eu tinha razão, quando a gente podia simplesmente, sabe, conversar de boa
expor o que eu estava sentindo em relação àquilo e resolver de um jeito muito mais simples. Eu não sei contar quantas vezes eu já não fiquei brava porque essa pessoa não fez o que eu achava que era o ideal. Mas, cara, o ideal é tão relativo, o ideal dela pode ser outro. Quem que vai cagar regra sobre o que é realmente ideal? Sabe, o ideal tá sempre em aberto. A gente tem que dialogar sobre isso. Depois de perceber isso, eu me sinto muito mais aberta ao erro, sabe? Tanto meu quanto das pessoas que eu convivo, porque eu entendi que isso é inevitável. Eu tô tentando dar mais tempo pra certas coisas, sabe? Porque a aprendizagem é um processo. Às vezes um tweet é muito pouco pra explicar certas coisas. Eu quero respeitar o tempo das pessoas aprenderem o que hoje é claro pra mim. E espero que elas façam o mesmo comigo. Eu tô procurando dar mais credibilidade pras tentativas, sabe? Tentativa de se expressar, de ser honesta, de melhorar, de se conscientizar, de se expressar. Eu ouvi uma frase esse ano pra mim que foi um tapa na cara, que é: tudo é óbvio depois que a gente já sabe. E eu acho que é muito sobre isso, sobre conseguir respeitar o tempo de conscientização das outras pessoas, o processo delas. Se eu, Elora, me permito errar e aprender, por que eu tenho que ser tão intolerante com o erro dos meus parentes, por exemplo? Eu tive meu tempo, minha experiência, meu processo, eles vão ter o deles. Eu até posso tentar orientar a uma postura que eu acho melhor, mas eu não tenho um controle sobre o que os outros pensam. Tá completamente fora do meu controle. E eu acho que isso também é deixar o coração falar mais alto, porque por mais desgastante que possa parecer, o diálogo é muito mais construtivo do que um bloco. É claro que existem 1000 desdobramentos desse assunto, vários recortes que a gente pode considerar, mas eu só queria trazer aqui mesmo uma forma como eu tenho visto essa violência, porque eu não acho nem eficiente, nem saudável. E eu entendo que em muitas relações a gente tem que lidar com ideologias que são realmente absurdas, seja porque a gente mora com essa pessoa, ou porque ela é do trabalho, ou por alguma outra estrutura. Mas eu ainda acho que vale a pena, nem que seja pensar sobre essa conversa, sabe? Porque eu me surpreendi muito com os meus parentes, com as pessoas do meu convívio. Coisas que antes eu achava que eles nunca iam entender, hoje são naturais. Eles falam sobre isso, parte deles é a discussão. Só é bom deixar claro que existem relações que são realmente violentas e não é sobre isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando de pessoas que a gente já teve uma situação legal, mas por alguma treta a gente acabou se afastando, mas que uma conversa podia resolver. Deixar o coração falar mais alto não é ser incoerente, ser impulsiva, passar pano, ser passiva. É falar como você se sente mesmo que pareça difícil. E eu acho que também é muito sobre aprender a ouvir. Eu confesso que é uma coisa que eu tô trabalhando em mim. Eu ainda ouço muito pouco. E eu tô tentando trabalhar isso pra ouvir o que a pessoa fala com atenção, entendendo o contexto dela, onde ela convive, quais são os meios dela, por que ela fala dessa forma, pra conseguir ouvir a pessoa com atenção, com disposição, sem reduzir ela a uma fala. Imagina o quão saudável seriam nossas relações se a gente se escutasse mais, ao invés de ficar tentando adivinhar o que o outro tá pensando. Eu acho que deixar o coração falar mais alto tem me deixado muito mais tranquila, porque eu tô sentindo que eu me dedico pro bem da minha relação com aquela pessoa quando eu me esforço pra ser sincera. Eu me sinto muito mais disposta. E eu percebo cada dia mais como tudo isso tem a ver com comunicação, com o peso que a gente coloca nas palavras, a intenção que a gente coloca naquilo, como a gente diz as coisas, como a gente é violento em querer estar sempre certo. Todo dia eu leio na internet algum comentário que vem carregado de julgamento, de preconceito, de necessidade de invalidar o que o outro tá falando. Mas, cara, a comunicação pode ser extremamente violenta, pode gerar traumas pro resto da vida da pessoa, sabe? A gente pode considerar aquilo uma verdade absoluta, mas a gente não sabe se é. É muito difícil colocar tanto peso numa palavra. Eu já até gravei um vídeo sobre comunicação não violenta, eu vou deixar aqui o link, porque realmente foi um aprendizado que mudou a minha vida. Tipo assim, foi o melhor livro que eu li aquele ano. Foi quando eu entendi que ter relação saudável é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pra ter qualidade de vida. Se você ainda não viu, o link tá aqui. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, até pra gente conseguir ter repertório emocional, conseguir identificar o que você tá sentindo, como isso se manifesta, porque encontrar formas de lidar com isso e falar sobre isso. Resumindo, como que é a comunicação não violenta na prática, é uma forma de se comunicar onde você prioriza expressar uma necessidade sua, falando como você se sente sobre ela. Ou seja, olha, quando você faz isso aqui, eu me sinto dessa forma. Porque não tem como a pessoa discordar ou desmentir sobre como você se sente. Tudo que você se sente é honesto. E é importante você pautar a sua conversa com isso. E a única forma de outra pessoa saber como você tá se sentindo é se você falar pra ela. Porque mais ninguém interpreta as coisas do mesmo jeito que a gente. Então é muito difícil esperar que sua mãe adivinhe porque você tá triste com ela, por exemplo. Você até pode fazer uma cara emburrada, ficar chateada, se afastar, bater a porta e tal. Mas a única forma dela entender
entender por que e como você tá se sentindo é se você falar pra ela. Olhando pro meu caso específico, não falar como eu me sinto foi um dos meus maiores vacilos nas minhas relações. Porque às vezes quando me falam uma coisa muito direta, do nada, a interpretação que eu tenho é que a pessoa foi grossa. E aí eu fico super chateada, quietinha, não falo pra ninguém e espero que a pessoa adivinhe por osmose. E eu me afastei de muita gente por conta disso. Não é uma coisa que eu me arrependo, porque na época eu não sabia. Mas hoje eu com certeza faria diferente. E eu acho que a Natura fez um convite boa hora, porque o Natal é um ótimo momento pra falar como a gente se sente. Eu até mandei um textão pra pessoa que eu falei que eu me afastei, contando como eu me sentia, qual era a minha interpretação da coisa, e eu tô muito mais tranquila agora. Muito mais tranquila. Eu decidi até dar um presente pra ela pra mostrar que eu realmente tô de boa e que a gente consegue resolver essa situação. E o presente que eu decidi dar pra ela é essa fragrância chamada Amor de Salto Alto, que é bem elegante, forte, mas é delicado. Eu acho que é bem a cara dela. Com o meu irmão eu já consigo falar muito mais sobre como eu me sinto e eu tô tentando incentivar ele a falar como ele se sente também. E o presente que eu decidi dar pro meu irmão é esse caiaque aéreo, que tem um dos cheirinhos que é mais importante pra mim. É muito marcante esse aroma, então eu decidi dar pra minha companhia favorita no mundo. E pra minha mãe, que foi quem me ensinou a conseguir me expressar e falar como eu me sinto. E é um dos melhores exemplos de como o diálogo cria pessoas lindas. Ela tem 50 anos, é uma das pessoas que tem a mente mais aberta que eu conheço. Então eu decidi dar esse kitzinho, que vem com as 3 fragrâncias de Natura Humor em versão mini. São essas duas. E tem uma que tá aqui atrás. Minha mãe tem uma personalidade muito jovem, então acho que ela vai gostar bastante e vai achar fofinho o fato de ser miniatura. Aqui na descrição tá o link desses produtos, se você quiser conhecer mais sobre eles. E no site da Natura tem mais de 80 opções de produtos de presente de Natal. Então acho que vale muito a pena, porque você consegue dar um presente que mostra que você se importa com a pessoa e que você conhece ela de verdade. E pra finalizar, eu queria lembrar que essa conversa não precisa ser uma coisa romântica e impossível. Eu também falo besteira, faço comentários inconvenientes, saio do sério como absolutamente qualquer pessoa. É normal. Eu sou humana, eu vou continuar errando de hoje até o último dia da minha vida. O ponto é que a gente conseguir reconhecer esses momentos e aprender com eles com autonomia e com liberdade. Eu só quero incentivar a gente a dialogar sem se invalidar. E lembrar que o desconforto é muito importante para o aprendizado, mas que eu não quero que isso paute as minhas relações. Eu acho que tem várias outras formas muito mais construtivas e saudáveis. É isso. Um beijo e paz.